Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IDOT Oficial aqui no Instagram. Se você está vendo essa live agora, nesse exato momento, deixe o seu comentário sempre que quiser. E se você está vendo a gravação pelo IGTV ou pelo YouTube, deixe também seu comentário para os nossos convidados, para o IDOT, para que a gente possa passar todas essas informações e sempre que possível iremos responder. Ok? Então, já estou vendo aqui que já está todo mundo entrando. Professor José Luiz Martinelli já está na área, que é o nosso convidado de hoje. E nesse momento eu vou passar alguns recados para vocês. Não esqueçam de marcar a hashtag IDOT perto de você na sua postagem, no seu print que você vai fazer quando a gente tiver terminando a nossa live. Boa noite a todos. E o DOT está sempre trazendo conteúdos que são relevantes para a sua carreira e para os seus estudos. Fiquem atentos a todos os eventos que o IDOT oferece ao longo da semana. Eu vou anunciar aqui todos os eventos dessa semana, né? Hoje a gente está tendo a live aqui às 19 horas. O Dr. Bruno Hernandes falando que o professor Zé Luiz é uma referência para mim também. Muito obrigado, professor Bruno. E nós temos hoje a live com o professor José Luiz Martinelli. Na terça-feira nós temos o IDOT Entrevista. A live do professor Francisco Fajardo foi um sucesso. Muitas pessoas pediram a continuidade e fizemos então a entrevista com o professor Francisco Fajardo, DO, professor espanhol, que nos deu a honra de poder entrevistá-lo. Muito legal, não percam amanhã, já estará no canal do IDOT, do YouTube, ok? Na quarta-feira, nós temos o IDOT em casa com o professor Zezé e convidados. Na quinta-feira, nós temos a mesa redonda do IDOT, com os professores Antônio José do Curso Filho, Zezé, professor Leonardo de Lima Souza, professor Marcial Zanelli de Souza e professor Márcio Valsec, na plataforma do IDOT. Na sexta-feira, nós temos o Estudando com o NUP, com a coordenadora Anne Castelliani, também na plataforma do IDOT. Sem esquecer também, quase que eu esqueço, que a 20ª edição da revista O Osteopata também já está na plataforma do IDOT. E quando tudo isso acabar, esse isolamento acabar, todo mundo que tem direito, que está matriculado na escola, vai ter a revista em mãos, a revista física em mãos. Por enquanto você tem acesso digitalmente, ok? Então, como eu já anunciei, hoje teremos a presença do professor José Luiz Martinelli e nós abordaremos o tema mobilização articular de baixa velocidade versus manipulação de alta velocidade e baixa amplitude. Eu vou chamar aqui o professor José Luiz Martinelli. Enquanto ele não entra, eu peço o favor de dar um dedo aí no coraçãozinho para aumentar a relevância da nossa live para o Instagram e também chame seus amigos através do aviãozinho que está aí embaixo. José Luiz Martinelli, boa noite, meu amigo, tudo bem? Olá, boa noite, Fábio. Tudo bem? É um Tudo prazer estar aqui ótimo. com você, viu? É um prazer é meu, prazer é nosso. Tenho certeza que todos esperavam um encontro nosso aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre osteopatia, sobre a história que você construiu ao longo desse tempo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado ao IDOT, muito obrigado à comissão. Obrigado por vocês terem me dado essa oportunidade aí, né? Depois de tanta gente fera aí falando, eu também poder ter um espaço aqui. Eu fico muito feliz e muito honrado. E eu espero que essas ações remotas do IDOT estejam afetando positivamente aí os alunos e que no dia de hoje eu possa, de alguma forma, aí, colaborar com o estudo de todos, aí, colaborar com o próprio IDOT também. Muito obrigado.
Eu que agradeço. E só lembrando a todos os que estão aqui conosco, sempre, a partir de agora, você já pode tirar um print dessa tela. E eu queria fazer até uma ressalva, professor, se o senhor me permite. Pois não. Parece que o pessoal está fazendo um concurso para quem tira o print com o meu rosto mais esquisito. Vamos ver quem vai ganhar essa. Nossa, cada print que eu apareço aí nas marcações do pessoal aí do IDOT, pelo amor de Deus. Vamos ver quem faz o print mais bonito vai ganhar um prêmio, hein? Então Bacana, vamos bacana. lá. Então, quando você que está assistindo aqui a nossa live fizer um print, não esqueça de marcar o IDOT oficial, a sua unidade do IDOT e marque também o professor José Luiz Martinelli. E não deixem de marcar também a hashtag IDOT perto de você. Professor, é, já queria começar a nossa conversa. Como a gente vai falar muito sobre essa questão da mobilização de baixa amplitude e a VBA também, eu queria que você já me falasse qual é a diferença entre a mobilização e a manipulação. Eu acho que é uma dúvida muito, muito comum. É uma dúvida muito comum nos alunos que estão começando na osteopatia, nos fisioterapeutas que ainda não têm acesso à osteopatia, ou mesmo que não façam, né, a formação. É uma dúvida muito recorrente. Então, você poderia explicar um pouquinho para a gente essa diferença? Pois não, Fábio. Esse termo realmente ele acaba dando uma certa confusão, né? Em muitos momentos ele é usado como um sinônimo até, né? Os dois termos são usados como sinônimos às vezes. Se a gente for pensar do ponto de vista cinesiológico, cinesioterápico, né? Nós temos que pensar que as mobilizações passivas, né? É qualquer tipo de movimento passivo que possa ser gerado pelo terapeuta ou gerado por algum instrumento, ok? Aham. Então, qualquer tipo de movimento gerado pode ser considerado uma mobilização, né? Essas mobilizações passivas, elas ainda podem ser consideradas mobilizações passivas fisiológicas, ou seja, são mobilizações passivas que vão respeitar os eixos fisiológicos dos movimentos, né? Então, uma flexão, uma extensão, uma abdução, rotação, entre aspas. E também nós podemos classificar estas mobilizações passivas como mobilizações passivas dos movimentos acessórios das articulações, né? Onde nós vamos descrever um pouquinho mais detalhado à frente esses movimentos, tá? As mobilizações passivas ainda elas podem ser associadas a movimentos ativos do paciente. Então, o terapeuta gera um movimento acessório acompanhado de um movimento ativo do paciente. Tá? Então, todas essas possibilidades estão descritas como mobilizações. Tá? Certo. Porém, o termo manipulação, ele parece que fica mais bem-vindo para quando a gente usa uma técnica de alta velocidade e baixa amplitude, onde a gente chega no final da amplitude de movimento e, eventualmente, a gente escuta um estalido ou não, tá? São as técnicas de alta velocidade. Então, estas parecem ser mais descritas com o termo manipulação e não mobilização. Porém, Fábio, quando a gente olha a literatura da osteopatia em si, ela usa, sim, o termo manipulação para técnicas oscilatórias, para técnicas de baixa velocidade, né? Então, acaba existindo aí uma confusão, né, dos termos, mas quando a gente diferencia que uma é de alta velocidade e a outra é de baixa velocidade, aí a gente não tem dúvida, tá? Porém, os termos eles parecem se confundir, tá bom? Então, fica a dica aí para o nosso aluno, né, para ele não se incomodar muito com o termo, tá bom? Porque ele pode estar aparecendo aí de diversas maneiras aí na hora de você procurar um trabalho ou na hora de você fazer uma pesquisa, tá bom? Perfeito, professor. Obrigado por essa explicação. Acho que elucida muito
essa questão e traz uma certa tranquilidade também para quem está aprendendo, porque é uma questão de nomenclatura e isso não pode atrapalhar de forma alguma a finalidade do tratamento, né? E, Perfeitamente. e aí vem uma questão em sequência, né? Quando eu devo utilizar essas técnicas articulares, independente da nomenclatura, independente do objetivo, né? A mobilização, a manipulação. Quando eu devo usar essas técnicas? Tá. Então, a gente tem que usar essa técnica, Fábio, quando a gente quer restabelecer a artrocinemática articular. Então, agora cabe aqui a gente falar um pouquinho desse micromovimento, né, que acontece nas articulações para que o macromovimento aconteça, né? Então, nós estamos falando dos movimentos artrocinemáticos, né? São eles rolamento, deslizamento, compressão, tração, giro, ou seja, são micromovimentos e também são considerados movimentos acessórios que acontecem nas articulações consequentemente, esses movimentos acessórios vão gerar o livre movimento normal da articulação, que seria o osteocinemático, tá bom? Então, o nosso corpo, Fábio, de uma forma geral, ele sempre gera mecanismos de autossobrevivência, tá bom? Em particular, no sistema músculo-esquelético, esse sistema ele fica o tempo todo tentando fazer espécies de compensações para que eu sobreviva, para que eu consiga gerar um movimento em si, tá? Então, aí a gente entra no conceito de hipo e hipermobilidade, tá bom? Então, sempre que uma área, ou uma região, ou um ponto específico do sistema músculo-esquelético, ele deixa de ter a sua mobilidade normal, ou seja, os movimentos artrocinemáticos ficam contidos ou ficam defeituosos, automaticamente o osteocinemático é prejudicado. E aí aparecem as sintomatologias articulares, né? Então, veja, quando nós temos essa diminuição de mobilidade no sistema músculo-esquelético, uma área ou um ponto determinado imediatamente acima, ou abaixo, ou a um lado, ou ao outro, vai criar uma compensação de maneira a se movimentar mais, tá? E aí nós temos as zonas ou áreas ou pontos específicos de hipermobilidade. A gente chama então de hipermobilidade reacional, tá? Eu gosto sempre de fazer um desenho para explicar isso. Não sei se está claro aqui para todo mundo esse desenho. Está enxergando bem aí, Fábio, esse desenho? Ficou Sim, bom? sim, tá ótimo. Se ele Eu vou ficou bom, desativar o comentário aqui rapidamente. pois não. Só- Eu vou desativar aqui o comentário rapidamente para que você possa mostrar melhor aqui para gente. Ah, perfeito. Vai lá, professor. Isso, pois não. Então, aqui, ó, isso aqui é uma tentativa de mostrar aqui uma coluna vertebral, tá bom? Então, aqui está a região occipital, ok? A região cervical, a região torácica, a região lombar, a região pélvica e aqui a sequência de membros inferiores, ok? Então, quando a gente começa a analisar estas áreas, em particular da coluna vertebral, né, nós percebemos que a coluna vertebral ela tem pontos de transição, tá bom? Que, aliás, para nós osteopatas, esses pontos de transição eles são clinicamente extremamente importantes, tá? Pois bem, são eles. Não? Então, a transição occipito-cervical, essa região aqui da cervical alta, tá? Nós temos a região, a transição cérvico-torácica, nós temos a transição tóraco-lombar e nós temos a transição lombo-sacral, ok? Então, vamos discutir como que esses problemas de hipo e hipermobilidade, por exemplo, podem aparecer na coluna vertebral, né? Esta área aqui, esta região, essa transição aqui, occipito-cervical, é uma região onde nós temos elementos vasculares e neurais extremamente nobres. E, portanto, ela
consequentemente, ela é extremamente bem protegida, né? Através de músculos, ligamentos, enfim. É uma área que sofre as consequências disso, tá? Aí, na continuação, nós temos aqui a cervical e a transição cérvico-torácica. A região torácica, né, pela sua própria característica fisiológica, por ser uma região onde nós temos a presença aqui do arcabouço ósseo aqui das costelas, né, o arcabouço ósseo torácico, tá? Pela presença desse arcabouço e das próprias costelas, nós temos aí naturalmente uma região que ela é rígida por natureza, tá? Então é só quem já tocou uma região cervical e tocou a torácica e tocou a lombar, já vai perceber o quanto rigidez existe na torácica, tá certo? E aí vejam, neste exemplo aqui da região torácica, então você tem aprisionamentos de movimento aqui, você tem bloqueios lá em cima pela necessidade fisiológica do corpo de proteção. O que acaba acontecendo? Esta região cervical aqui passa a funcionar como uma região mais suscetível às hipermobilidades, em particular a cervical baixa, tá? Então, na hora que eu tenho que gerar os movimentos cervicais, se a torácica, em particular a torácica alta, não acompanha esses movimentos, eu tenho hipermobilidades reacionais nessa região aqui. O mesmo exemplo se dá na região sacroiliaca, quando a gente compara isso, os movimentos da lombar, tá bom? Então, a região pélvica em si, ela é uma região de encontro de forças muito importantes, né? Encontro de forças descendentes, que vem da própria gravidade, do meu peso corporal, e encontro da força de reação ao solo. Então, cada vez que eu ponho o meu pé no solo, existe uma força contrária. O encontro dessas forças acontece exatamente na região sacroiliaca e na sínfise púbica, o que faz também com que esta região tem que ser uma região extremamente protegida por fortes ligamentos, né? A consequência disso é que a lombar acaba reagindo com as hipermobilidades reacionais, tá? Uma hipermobilidade reacional, por exemplo, pode causar um problema como na coluna vertebral uma hérnia de disco, como uma artrose, tá? Haja visto que as hérnias de discos e assim como as artroses, elas são muito mais comuns na lombar baixa, assim como na cervical baixa, tá bom? É muito raro a gente ter uma hérnia de disco na lombar alta, na torácica, tá? Em resumo, uma área de hipermobilidade, ela, biomecanicamente falando, né, ela é uma área suscetível às artroses, às degenerações, no caso da coluna, as hérnias de disco e tudo mais, tá bom? Então, entendido essa questão da hipermobilidade, do movimento artrocinemático, para a gente reconhecer isso e saber como lidar com isso e aonde isso está acontecendo, Fábio, a gente tem que ter um processo avaliativo muito bem minucioso, né? E esse processo avaliativo, ele começa, Fábio, com nós observando as assimetrias do corpo. Esta assimetria, ela pode ser observada tanto na nossa observação estática, na minha inspeção, tá? Então, eu estou falando essencialmente de alterações posturais, ok? As alterações posturais em si, elas já me chamam a atenção, ok? Assim como no momento específico em que o paciente se movimenta, no teste de mobilidade global, ok? Então, neste momento, eu posso entender que ali existem disfunções das articulações. E no movimento em si, no teste de mobilidade global, principalmente se houver manifestação clínica do tecido articular, que é referido através de uma dor óssea pontual sobre a articulação, tá? O outro ponto importante é a gente entender as alterações de mobilidade, tá? As alterações de mobilidade, elas estão relacionadas com tudo isso que eu expliquei
que envolve a hipo e a hipermobilidade, tá? Então, as alterações de mobilidade, elas também vão ser observadas no teste de mobilidade global, como no teste de palpação específica. Então, por exemplo, o teste de Quick Scan, né, o próprio teste de Mitchell, são testes específicos que vão gerar para mim agora a possibilidade de eu entender a alteração da mobilidade desta região, tá? Outro ponto importante no processo avaliativo, Fábio, é a textura dos tecidos, tá? A textura dos tecidos, ela só vai poder ser observada no processo de palpação, onde nós entenderemos a textura desse tecido comparadamente um lado com o outro, por exemplo, tá bom? E o tônus muscular, isso é o que nos importa. Se nós entendermos que as articulações, elas só conseguem funcionar a partir de uma ação muscular, né? Então, o músculo ele tem um ponto de origem e um ponto de inserção. A hora que esse músculo contrai, as peças ósseas se movimentam, ok? Se eu tenho um músculo em condição, por exemplo, de um espasmo muscular, fatalmente eu posso ter o movimento articular afetado, tá? Portanto, mais uma vez, no teste de mobilidade global, esse tecido pode se manifestar. Os espasmos musculares podem se manifestar também, né? Então, a gente observa isso através de uma espécie de rigidez, né? Da metade para o final do movimento, ok? Então, somada com a nossa palpação. Isso é muito importante. E o quarto e último ponto, muito importante no processo avaliativo, para a gente definir se nós vamos envolver as técnicas articulares ou não, é justamente a presença de alteração de sensibilidade. Dor, ok? Então, eu palpo o processo espinhoso, tem dor. Palpo a articulação, ela tem dor, ok? Então, o quadro doloroso, ele pode sim indicar para mim a necessidade, então, de uma técnica articular. Esses 4 pontos avaliativos em específico, eles definem para nós o que a gente chama de disfunção somática, né? E a disfunção somática, ela está pedindo uma técnica articular, tá? Fora deste plano avaliativo, nós temos mais um ponto importante também, quando nós temos a presença de dermátomos ou miótomos ativos, tá? Dermátomos, acho que todo mundo lembra, né? O que é o dermátomo, né? Todo mundo acho que já abriu um livro de anatomia lá e viu aquele bonequinho todo listado lá, ok? Que às vezes a gente não dá atenção devida para ele, né? Os dermátomos são nada mais nada menos do que áreas de responsabilidade sensitivas, territórios de responsabilidade sensitiva dos nervos, tá? Então, o que nós estamos falando é alteração de sensibilidade da pele, ao toque mesmo, ok? Tá? Então, o paciente pode descrever isso para você no próprio histórico clínico da doença dele, ou no momento que você está avaliando, você consegue ali na sua palpação identificar a alteração de sensibilidade da pele de um lado comparado com o outro. Então, isso pode ser um indicativo que existe naquele nível metamérico correspondente àquele dermátomo, pode existir ali uma disfunção somática e que, então, essa, por sua vez, vai necessitar, então, de uma intervenção das técnicas articulares. Perfeito, professor. Nada melhor do que uma boa avaliação, né? Não adianta fazer a técnica perfeita se na hora da avaliação falhar e não for bem o caso de usar uma manobra articular, né? Bem colocado, muito bom. Professor, as Fábio, manipulações... Só te interrompendo um pouquinho. Por favor. Só te interrompendo um pouquinho. Esse processo avaliativo no qual eu descrevi, ele é muito importante, porém, também, agora cabe a gente entender, como osteopata, se eu vou usar uma técnica articular ou não, também entender se existem ou não contraindicações, ok? Então, falando aqui das contraindicações das técnicas, principalmente as de alta velocidade, né? Então, nós não podemos ter ali a presença de fraturas, nós não podemos ter a presença da não integridade do sistema cápsulo ligamentar, né? Nós não podemos ter alterações, por exemplo, vasculares, na região cervical, por exemplo,
é muito importante, por exemplo, o teste de Klein, para a gente descartar, por exemplo, lesões vasculares arteriais, né, que são muito perigosas aí nas nossas manipulações, tá bom? O próprio envolvimento do sistema nervoso. Então, quando eu tenho uma compressão neural muito importante, que chega a ponto de levar, além de dor e alteração de sensibilidade, leva à diminuição de força muscular, isso significa que eu estou tendo uma compressão neural muito importante. Ela pode estar acontecendo, por exemplo, uma hérnia de disco, tá? Então, essas circunstâncias, elas vão causar uma contraindicação da nossa técnica, tá? E aí, nesse momento, obviamente, eu tenho que entender que eu não vou fazer uma técnica articular, né? Haja visto a contraindicação dessas técnicas. Perfeito, professor. E já que a gente está falando até da diferenciação entre um procedimento e outro, as manipulações de alta velocidade são mais eficientes comparadas às técnicas articulares de baixa velocidade ou vice-versa? Tem alguma que se sobreponha? A resposta, Fábio, é não. Simplesmente, tá? Mas vamos discutir aqui, né, um pouco dos efeitos das técnicas articulares, tá bom? Para a gente poder responder melhor essa sua pergunta aí. Quando a gente pensa em efeitos das técnicas articulares, sejam elas de alta velocidade ou sejam elas de baixa velocidade, né, nós temos efeitos que ficam em praticamente dois universos, tá? Nós estamos falando de efeitos que podem estar dentro do universo mecânico, então efeitos mecânicos, tá? E efeitos neurofisiológicos, ok? Quando a gente fala de efeito mecânico, são as coisas assim bem óbvias criadas por uma manipulação ou mobilização articular, né? É basicamente o ganho de mobilidade articular. Isso se dá por aumento da extensibilidade tecidual do sistema cápsulo ligamentar. Esse, por sua vez, né, se ele é bem estimulado, ele vai causar uma melhora do líquido intersticial, tá bom? Então, são efeitos mecânicos relacionados basicamente ao aumento de mobilidade, ok? Esses efeitos mecânicos, Fábio, eles já foram descritos já há muito tempo. Aliás, os primeiros trabalhos que falam sobre as mobilizações articulares, eles registram exatamente a melhora na mobilidade articular, pura e simplesmente, tá bom? Então, trabalhos que eram feitos através de ressonância magnética, observando qual o grau de amplitude que aquela articulação ganhava após as manipulações, ou seja, avaliava a magnitude do movimento articular após as mobilizações articulares, tá? E aí, os efeitos neurofisiológicos, eles começaram a ser discutidos depois de um tempo. Então, vamos pensar assim, que depois de 2000 para cá, esses efeitos foram mais bem estudados e eles são muito importantes para nós, tá? Então, a diminuição da dor é um efeito muito importante, tá? A atuação das mobilizações articulares e as repercussões no sistema nervoso autônomo são muito importantes também, tá? Acredita-se até que o sistema nervoso autônomo, o simpático em particular, de uma forma descendente, ele participa até da modulação da dor, né? Existe muito estudo relacionado a isso. Então, se as técnicas articulares elas interferem no sistema nervoso autônomo, né? Então, isso é um efeito muito importante na diminuição da dor, por exemplo. É um efeito neurofisiológico muito importante. Dentro desses efeitos, muitos estudos também observaram cascatas de eventos autonômicos a partir das mobilizações das mobilizações articulares. Então, variabilidade cardíaca, respiratória, tátil. Então, todos esses efeitos, eles foram evidenciados em trabalhos mais atuais
né? Em estudos clínicos randomizados, onde foram observados efeitos a partir dessas mobilizações. Uma coisa ou seja, né? Então, esses efeitos, eles garantem para nós uma grande segurança de positividade no nosso trabalho, né? De realmente sucesso. E diante desses resultados, essas técnicas, elas são extremamente recomendadas hoje, atualmente, tá? Mas uma coisa, pegando um gancho do resultado desses trabalhos, e é bacana falar sobre isso agora. Embora esses trabalhos mostraram todos esses resultados e essas evidências, quase que todos esses efeitos, eles não se perduraram depois das manipulações, né? Ou seja, nos dias após as manipulações, parecem que todos os patamares, né, estudados voltaram no patamar zero, né, no que diz respeito a todas as variantes que eles estudaram. Isso faz a gente acreditar, talvez, que realmente o sistema músculo-esquelético, como disse o Steele, é um sistema de saída, né? Ou seja, o que seria um sistema de saída aí? Nós podemos estar com disfunções em inúmeras partes e sistemas do meu corpo, e essas disfunções que estão agindo de forma oculta, silenciosa, são os elementos ocultos, né? Eles podem estar se manifestando no sistema músculo-esquelético. Então, uma disfunção visceral pode se manifestar no sistema músculo-esquelético, e aí eu vou lá, trato o sistema, ele precisa ser tratado, mas nos dias seguintes ou na semana seguinte, essa disfunção volta. Eu posso ter uma alteração da minha estática, uma alteração postural, que está mantendo uma disfunção articular, eu trato apenas a disfunção articular e em seguida essa disfunção volta, ok? Então, isso mostra para nós que o trabalho osteopático não pode se reduzir apenas nas manipulações articulares, e sim nós enxergarmos o corpo na sua grandiosidade, tá ok? E é muito importante, portanto, a gente entender a avaliação e o tratamento de todos os níveis para que a gente possa ter o sucesso que a gente quer, tá bom? Claro, então, nesse momento, pode ser que o aluno que está estudando o primeiro nível pode estar perguntando assim, poxa, mas então, o que está adiantando de eu estudar as técnicas articulares? Por que eu já não aprendo logo uma técnica visceral, craniana, uma técnica postural e tudo se resolve? Não é bem assim. O sistema músculo-esquelético, depois de um determinado período, ele se adapta quase que estruturalmente, tá? Então, você pode ter uma disfunção visceral que leva a uma alteração somática, uma disfunção articular. Você vai lá, trabalha a víscera, só que em seguida você observa, você avalia a persistência da disfunção articular. Você tem que ir lá nesse sistema articular, músculo esquelético e trabalhar com ele também. Portanto, todo o aprendizado da nossa escola, ele é importante nesse momento. Entendeu, Fábio? Como que eu tentei explanar isso daí? Ficou claro para vocês isso aí? Perfeito, professor. Já vou até aproveitar essa oportunidade para falar para o pessoal que está nos assistindo. Se vocês tiverem alguma pergunta para o professor José Luiz, pode escrevendo aqui, que a gente vai, tendo tempo, tudo direitinho, a gente vai responder agora mesmo, tá bom? Então, não deixe de mandar as suas perguntas e considerações. Professor, escutando você falar aí, acompanhando aqui o que o pessoal está escrevendo, já está todo mundo com saudade da sala de aula. Vendo você falar, pronto. Aí, acho que não foi um bom momento a gente fazer essa live, porque vai aguçar essa saudade aí, mas já está acabando isso tudo. Bom, olha, vamos lá. É recíproco, viu? Porque a gente fica aqui de quarentena aqui e a ansiedade é natural, né? E a gente que é professor e que gosta de ensinar, então a gente está com muita saudade mesmo da sala de aula, a gente está com muita saudade dos alunos, das nossas viagens, dos contatos. Isso, de fato, só realmente faz isso quem realmente tem
o dom e a vontade de ensinar, né? Eu acho que o professor é aquele cara que quer que o aluno fique melhor do que ele. Quando o aluno estiver melhor do que eu, aí que eu estou mais feliz ainda, né? Então a gente fica também na ansiedade, mas isso tudo vai acabar logo e daqui a pouco a gente está junto. Perfeito, perfeito. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui, professor. Como no seu dia a dia você utiliza essas técnicas articulares? Quais são os critérios que você usa, né? Você já falou muito de avaliação, já falou muito da seleção dessas técnicas. Como você usa no seu dia a dia esses procedimentos? Perfeito. Fábio, é muito importante a gente ressaltar aqui que, embora hoje o tema seja, né, a discussão esteja em cima das disfunções articulares e das técnicas utilizadas para essa disfunção, é muito importante a gente colocar aqui que a nossa escola ela tem um modelo único de tratamento, tá? Onde ela considera a hierarquia dos tecidos, tá bom? Então, a nossa escola, através de muitos estudos e observações clínicas, ela entendeu que a melhor forma de nós tratarmos as disfunções que nós encontramos é a gente priorizar tecidos, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó. Eu acho que eu já citei isso, mas vale a pena falar novamente. Para que uma articulação funcione, ela precisa de um músculo agindo sobre ela. Esse músculo, para que ele esteja dentro de uma fisiologia contrátil adequada, ele precisa estar recebendo um bom sinal neural. Consequentemente, o nervo comanda o músculo e o músculo comanda o movimento da articulação. Pensando nesta fisiologia, seria muito claro, Fábio, nós entendermos que nós precisamos, em qualquer disfunção que apareça para a gente dá a prioridade para o tratamento dos nervos que se relacionam com aquela parte afetada do corpo, com aquela parte que está dentro da queixa do paciente, tá? Em seguida, eu vou trabalhar os músculos que agem sobre aquela articulação, com técnicas musculares. E, no último plano, nós deixamos o tratamento articular. Se aí, ainda assim, houver a disfunção articular. Porque dentro dessa prática clínica, Fábio, que eu tenho visto, quando a gente dá essa prioridade para os tecidos e a gente faz o tratamento individual de cada um deles, o que a gente observa na grande maioria das vezes é que quando a gente vai lá reavaliar a articulação, muitas vezes a articulação já não está mais sobre uma disfunção somática, tá? Então, isso não é uma regra, ok? Isso é uma sugestão nossa, tá bom? Já que você perguntou como que a gente trabalha, então é assim que a gente trabalha, tá certo? Mas as articulações serão sempre bem-vindas. Tá bom? Talvez assim o aluno tenha uma grande dificuldade assim agora, né? Eu faço eu faço a técnica de alta velocidade, eu faço a de baixa velocidade, eu faço o nervo, eu mexo no músculo, o que eu faço agora? Talvez seja esse um bom caminho, tá? Um caminho que já foi trilhado por pessoas extremamente inteligentes e capazes dentro da escola e que mostraram resultados eficazes, tá? Então, não que as técnicas articulares tenham sido deixadas de lado, pelo contrário, elas estão aí dentro do nosso arsenal de técnicas, dentro da nossa caixa de ferramentas, tá? Mas é importante dizer que essa hierarquia dos tecidos, quando ela é obedecida, o corpo reage de forma fantástica, viu, Fábio? Perfeito. Professor, nós temos aqui uma pergunta, tá, do Ricardo, que ele fala o seguinte: você comentou numa resposta anterior você citou sobre a variabilidade da frequência cardíaca, certo? E aí tem uma pergunta que é a seguinte: devido à variabilidade cardíaca, após a manipulação, quais os cuidados devemos ter em uma manipulação torácica?
Perfeito. Bom, primeiramente, né? Aí entra muito bem a fala do professor Marcial, né? E o conteúdo que ele coloca para nós, no sentido em que nós temos hoje condições de avaliar como está a capacidade de normalidade do sistema nervoso autônomo, tá bom? Eu consigo hoje entender se o indivíduo está com uma capacidade autonômica melhorada ou piorada para o sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático, tá? E nós sabemos, portanto, que esse sistema nervoso autônomo, anatomicamente falando, aonde que ele está disposto? Ele está disposto ao longo da coluna vertebral, na região anterolateral dos corpos vertebrais, né? Através de gânglios, ok? E esses gânglios vão fazer uma comunicação pré e pós-ganglionar com o sistema neurovegetativo, tá certo? Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele está contido na região cervical, torácica e lombar. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele está ali na região da base do crânio, né, através do nervo vago, ok? E na região do sacro, através dos nervos esplâncnicos. Portanto, estimulações na região da base do crânio podem gerar correções autonômicas vagais e consequentemente, parasimpáticas, assim como na região do sacro. E nas outras regiões, eu posso ter, então, correções autonômicas do simpático, tá certo? Aqueles trabalhos ao qual eu me referi, eles faziam manipulações cervicais e eles observavam a variabilidade cardíaca, tá bom? Porque nesta região, né, através do gânglio estrelado, que fica à frente da vértebra C7, nesta região, este gânglio, ele controla, além de outras funções autonômicas, ele controla a frequência cardíaca, tá? Então, foi isso que foi observado nesse estudo. Agora, nada mais do que a gente conseguir fazer o caminho contrário, né? A gente conseguir avaliar se o paciente está num processo de simpaticotonia ou de parasimpaticotonia. E aí o professor Marcial vai ensinar muito bem isso para a gente, na fala dele, no conhecimento dele. Ok? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que pensa o seguinte: professor Zé Luiz, de qual maneira uma disfunção artrocinemática, uma hipo ou uma hipermobilidade pode interferir no tônus muscular? Opa! Esses mesmos estudos, eles mostraram que as manipulações, quando existiam disfunções articulares e elas eram corrigidas através das manipulações, um dos efeitos criados era justamente a melhora da qualidade da ação muscular. Então, nesses pacientes que foram manipulados na região cervical, eles passaram a ter, depois das manipulações, um controle melhor de músculos mais profundos da cervical, né? Então, por exemplo, o lombo do pescoço, por exemplo. Então, no movimento da cervical, eles tinham a ação maior deste músculo, que é um músculo estabilizador da região cervical, do que, por exemplo, de músculos mais extrínsecos na região, por exemplo, de esternocleidomastoideu, tá bom? Esse foi um dos efeitos que, inclusive, se perduraram mais após as manipulações, tá? Um outro motivo importante, já citado aqui, é a presença de miótomos, tá? Então, as disfunções articulares, elas podem, de alguma forma, incomodar o sistema neural, né, no seu determinado nível, e aí eu passo a ter uma comunicação neuromuscular inadequada e eu passo a ter, por exemplo, o espasmo, ou eu passo a ter uma hipotonia, ou uma hipertonia, tá ok? E aí eu tenho a presença, por exemplo, de um miótomo, que se manifesta através de um teste de força muscular, por exemplo. Isso é sugestivo de eu ir lá na coluna e, por exemplo, fazer uma análise se existe uma disfunção somática ou não.
tá? Fábio, só para complementar aqui, aproveitando o nosso tempo, né? Perfeito. O aluno pode estar tendo alguma dúvida assim, né? Tudo bem, diante dessa explicação toda aí, agora eu vou usar as técnicas de alta velocidade ou de baixa velocidade, né? O que que eu vou ter mais, qual resultado vai ser melhor em que momento, tá? Então, guardadas aquelas questões em que eu não tenho nenhuma contraindicação, tá certo? E agora, eu uso uma alta velocidade ou baixa velocidade? Eu queria dizer para os alunos ficarem bastante tranquilos com relação a isso, porque o resultado de ambas é exatamente igual, Fábio, tá? Só a maneira de execução é que vai ser diferente, tá? Então, uma técnica de mobilização de baixa velocidade, ela é teoricamente, tá? Ela é teoricamente menos, ela é um pouco mais fácil do que uma técnica de alta velocidade, que exige um pouco mais de qualidade técnica do terapeuta, tá? Porém, as técnicas de baixa velocidade, quando elas são usadas com precisão, com sensibilidade adequada, então o terapeuta consegue entender a mão dele vencendo a resistência dos tecidos, tocando no tecido ósseo, entendendo a restrição, gerando as oscilações de forma confortável, tá? Isso vai funcionar perfeitamente, tá bom? Aliás, as mobilizações de baixa velocidade, elas são usadas até no nosso processo avaliativo, né? Então, por exemplo, quando você está avaliando a mobilidade da cabeça do úmero com relação à cavidade glenoide, né? Quando você está fazendo o processo de avaliação, aquilo já é uma mobilização e você pode continuar aquilo ali e aquilo ali vai servir como um tratamento, tá bom? Agora, os osteopatas, né, principalmente os mais experientes, né, gostam de ganhar tempo, né, nas suas clínicas, né, e nos seus atendimentos. Então, fazem as técnicas de alta velocidade quando elas podem ser e não são contraindicadas, tá? É óbvio que ela vai precisar de um pouco mais de habilidade do terapeuta, porém também de sensibilidade. É importante a gente dizer aqui, muita gente fica querendo dar porrada sobre a articulação, né, com um termo muito grotesco, quando vai fazer uma articulação de alta velocidade. Isso é extremamente perigoso e não é adequado, tá bom? Então, o formato no qual a gente ensina são movimentos sutis e precisos, alavancas que precisam chegar num determinado ponto específico. A partir dali, ganha uma certa mobilidade e faz um mínimo movimento no final, né? Uma técnica sutil que, muito bem utilizada, não gera absolutamente dor nenhuma, tá? Agora, uma outra coisa importante deixar aqui também para os alunos. O paciente chegou dizendo o seguinte para mim, olha, eu já fui no fulano, no Beltrano, e lá ele me instalou todo. Você não vai fazer a mesma coisa comigo, né? Obviamente, né, gente, que nós não vamos reproduzir aquilo que gera uma ameaça para o paciente, tá bom? Ou até mesmo, quando você acha estar capacitado a fazer uma técnica de alta velocidade, você está ali se preparando para fazer a técnica, montando as alavancas, e a sua parte intuitiva diz assim para você, não faça, né? Eu sugiro que você ouça a sua voz interna e não faça, tá? Vai para uma técnica, entre aspas, mais segura, para baixa velocidade, e o resultado vai aparecer de forma igualitária, sem problema nenhum. Perfeito, professor. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. Essa última pergunta que eu fiz foi do André. André Rádio. Tá abreviado aqui. E agora a pergunta do Vinícius. Deve ser André Radal. Eu conheço essa figura aí, viu? Opa, é um grande, então... mas é ele mesmo, André Radal. O Pronto, nome dele então... ser pronunciado, viu? Grande abraço, beijo no coração. Valeu, obrigado. Obrigado pela ajuda aí na pronúncia do nome do amigo. O Vinícius perguntou o seguinte, pensando na hierarquia dos tecidos, em que momento você atua no sistema vascular? Pensando nessa questão, né, da mobilização articular, em qual momento isso entra no seu processo de tratamento?
as técnicas vasculares nas disfunções articulares, é isso, Fábio? Em que momento você atua no sistema vascular pensando na hierarquia, né, dos tecidos, dos sistemas? Vamos lembrar também que as próprias técnicas articulares, elas também criam efeitos de aumento de vascularização, ok? Elas por si só, elas também geram aumento de fluxo de sangue para o local, tá bom? Mas se nós pensarmos que o vaso sanguíneo também é inervado, Fábio, as próprias técnicas de mobilização neural vão também promover aumento de fluxo de sangue a partir da normalização do fluxo neural. Bom, nós também conseguimos fazer técnicas sobre as próprias artérias, ok? E aí, em específico, nós podemos realizar técnicas vasculares em artérias próximas da região articular em que a gente está tratando, mas colocando essa ressalva, tá? Que a própria técnica articular, assim como a neural, elas também vão, por consequência, criar aumento do fluxo de sangue para aquela região. Perfeito. Tem uma outra pergunta. Acredito que pelo tempo vai ser a última. Na criança, as duas técnicas são igualmente benéficas? Você tem experiência com criança ou tem essa informação para a gente, né? Como é que atua em relação a isso na pediatria, por exemplo? Muito bom, muito boa essa pergunta, e essa pergunta ela fecha o comentário no que diz respeito à indicação e contraindicação, tá? Então, Fábio, em idosos e em crianças, absolutamente não se usa técnicas de alta velocidade, ok? Então, elas estão descartadas aí nesse momento. Um indivíduo está com uma imaturidade do sistema e o outro indivíduo ele pode estar com uma debilidade do sistema, tá? Então, esses dois grandes grupos, eles devem ser isentos de técnicas de alta velocidade, tá? É bom que fique claro isso. Porém, em crianças, quando é indicado as técnicas de baixa velocidade, sim, por que não utilizá-las? Mas, mesmo assim, vamos voltar na hierarquia dos tecidos, ok? O tecido conjuntivo da criança, ele é muito maleável, tá bom? E ele é muito suscetível a adaptações e correções, tá bom? Então, da mesma forma que um tecido de uma criança se adapta numa disfunção, imediatamente, com facilidade, ele também se adapta a uma correção. Portanto, não precisa nenhum tipo de exagero numa articulação infantil, tá bom? Mas quando necessário, por favor, mobilizações de baixa velocidade. Perfeito, professor. Pelo avançar do tempo, parece que a gente está conversando há 2 minutos, mas já temos aqui quase 1 hora de bate-papo, e sempre que a conversa é boa, acontece isso, parece que o tempo voa, passa mais rápido do que deveria. Então, já queria agradecer a sua presença, queria saber do pessoal que está aqui nos assistindo, quem gostou, escreve aí se gostaram dessa live de hoje, aperta o coraçãozinho aí para gente saber, para ter um termômetro aí do nosso bate-papo. E queria convidar também a todos que fossem lá na publicação do IDOT e escrevessem o quanto foi importante para você assistir o professor José Luiz Martinelli com a gente aqui na live do IDOT. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença, e gostaria de falar que foi um grande prazer conversar com você nesse momento. Fábio, eu também fico muito agradecido, tá? Muito agradecido ao IDOT, a você, a todos da comissão, muito agradecido a todos os alunos do IDOT, quem se manifestou aí, quem não se manifestou também, muito obrigado, tá bom? É uma grande experiência, a maior experiência do mundo é a gente poder ensinar. E acredito em vocês que quando a gente ensina, a gente está aprendendo, tá bom? Então, eu espero ter
de alguma forma, em alguma intensidade, de algum jeito, ter colaborado aí com vocês. Continuo à disposição de todos, como sempre, e muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, um ótimo resto de noite a todos aí. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Não esqueçam que a 20ª edição da revista O Osteopata já está na plataforma do IDOT. E temos vários eventos ao longo da semana. Terça-feira, amanhã, vai ser liberada a entrevista com o Francisco Fajardo. Na quarta-feira, o IDOT em Casa com o Zezé. A mesa redonda na quinta-feira. E na sexta-feira, o Estudando com o NUP, com a professora Anne Castellani. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor José Luiz. Não esqueçam de tirar o print, marcar a gente lá no seu Instagram. E deixe seu comentário lá na postagem do IDOT sobre esse nosso encontro aqui. Um grande abraço, professor. Tchau a todos e até a próxima.